Boa tarde para você, Globo Esporte na área para a gente falar do Flamengo, que venceu o Bangu, o jogo foi em Aracaju, 3-0, 3 gols do Pedro, estava numa noite inspirada. E agora o time assumiu a liderança do Carioca. Está empatado em pontos com o Fluminense, mas está à frente pelo segundo critério de desempate, que é o saldo de gols, né? Noite especial para a torcida do Flamengo em Aracaju. Ô Jéssica, conseguiu o ingresso? Não, esgotou rapidinho. Estou aqui na porta só pra comemorar o Mengão! O time não disputava um jogo na cidade desde 2016. Uma época com uma realidade bem diferente. Era um Flamengo menos badalado. O zagueiro Juan, já com 37 anos, e o atacante Guerreiro eram os principais jogadores do time. Que também tinha o novinho lateral Rodinei. E o meio-campo, William Arão. O técnico era o Muricy Ramalho. Repare só, naquele ano, até havia algumas crianças em campo com o time na hora do hino. Agora, olha o mesmo lugar, no mesmo momento, 8 anos depois. Lá em 2016, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou Confiança, que teve um jogador expulso aos 8 minutos de jogo. Mesmo assim, venceu o Flamengo por 1-0. Furou o Rodinei, sobrou no Everton. Gol! Uma equipe limitada, se defenderam o tempo inteiro, acharam um gol e sustentaram até o final. No segundo jogo em Volta Redonda, o Flamengo se classificou 3-0. Dessa vez, era vencer o Bangu e assumir a liderança do Carioca. O Batistão estava cheio, mais de 15 mil pessoas. E desde o início do jogo, o Flamengo estava em cima. Na primeira finalização, o Pedro bateu muito mal. Quando o Pedro ajeitou bonito para o Gerson, a conclusão foi para fora. Aí, aos 24 minutos, o Flamengo recuperou a bola ainda dentro da área. O Arrascaeta lançou o Pedro. Bota pra correr de novo pelo lado esquerdo do Pedro. Pedro é marcado pela defesa no Bangu. Ele driblou o zagueiro e fez um gol bonito. Logo depois, o Pedro quase fez o segundo. Era uma pressão danada. E o Bangu tinha muita dificuldade para se defender. No segundo tempo, nada mudou. O Flamengo tentava aumentar. Até que aos 12, o Igor Jesus recuperou a bola no campo de ataque. O Pedro e o Luiz Araújo tabelaram. E o Pedro fez o segundo. Só o Flamengo atacava. Mas também desperdiçava muito. Depois do cruzamento do Léo Pereira, o Pedro, com o peito, quase fez o terceiro. O meio-campo, Igor Jesus, que já tinha participado da jogada do segundo gol, também chegou perto. E aos 28, aí saiu. O Pedro fez mais um. Terceiro dele no jogo. Flamengo, agora líder do Campeonato Carioca, 3, Bangu 0. O Pedro vive um grande momento, sim, né? Assim, dentro do conteúdo nosso, tem sido um atleta que está confiante, tem aproveitado as oportunidades. Além do Pedro, um dos destaques do time foi o Igor Jesus, de 21 anos. É o homem que vem a municiar o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Enfim, fez um grande jogo. Uma vitória para apagar as lembranças da torcida rubro-negra em Aracaju daquela noite de 2016. O carinho do torcedor de ver os seus ídolos e de um comportamento numa equipe que ela é competitiva e leal, ela passa um pouquinho de, não só da grandeza do Flamengo, mas um pouquinho dos comportamentos que ela tem para essa garotada, para essa meninada. Na verdade que o Pedro começou o ano bem demais, né? São 7 gols em 7 jogos. Contam daí os 2 amistosos da pré-temporada que o Flamengo fez nos Estados Unidos. Muito bem, olha, o Pedro voltou, Bigode. Espantoso e inquisito de vez, aliás. Mais uma vez a gente vai aqui noticiar, não tem nada a ver com o nosso programa, porque a gente é futebol e entretenimento, mas a gente precisa falar. O irmão do Pedro estava indo buscá-lo às 3 da manhã na linha amarela, no carro do Pedro. Foi assaltado, os caras chegaram dando tiro pro alto, deram com a arma na cabeça do menino, sangrou. Aí o motoboy o ajudou, levou até um hospital. Nossa cidade é maravilhosa, mas tem lá seus problemas. E até quando a gente vai ter que andar nas principais vias
da cidade com medo disso acontecer, né? O menino tá vindo lá buscar o Pedro e aconteceu isso com ele. Tomara que não tenha sido nada demais e que o susto, infelizmente, não tem o que fazer, mas que ele fique bem. Bigode, falando do Pedro agora da parte boa, tirou a zica. Acho que ele já começou a temporada sem zica, né? Ele tá muito bem esse ano. Eu acho que esse estilo de jogo do Tite beneficia um pouco mais o Pedro. Por quê? Porque ele é um cara para fazer os gols. E o centroavante que gosta de fazer gol e não precisa sair tanto da área, ele precisa receber muitas bolas, né? E é o que tem acontecido. Ontem, especialmente, o Pedro finalizou pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos. Além dos 3 gols. Então é um cara que eu acho que, aos poucos, ele está retomando aquela boa forma, mas a boa forma física, a forma de você entender o funcionamento do seu time. É o famoso correr certo, né? A gente não vê mais os jogadores do Flamengo correndo errado. É muito difícil isso acontecer sob comando do Tite. E mais um jogo em que o Flamengo não é vazado. Eu acho que esse também é um outro ponto muito importante. O Flamengo que ano passado tomou muito gol, a gente via praticamente todo jogo o Flamengo sofria gol, era certo sofrer gol. E esse ano as coisas estão mudando. Acho que é o ponto de partida do Tite em busca desse sucesso pelo Flamengo. Fernandão, esses números impressionantes do Flamengo, né? Apenas um gol na temporada e com um time alternativo, aquele jogo contra o Nova Iguaçu lá no inicinho. Segunda rodada. Foi em Brasília, se eu não me engano? Não foi Brasília, não. Foi fora do Rio. Foi Vitória. Acho que foi Vitória. Um jogo fora do Rio de Janeiro, time alternativo. É mais mérito da defesa ou porque o Flamengo ainda não enfrentou um time pesado? Gabriel, o mérito para mim é coletivo. O Tite tem por característica, já falamos disso aqui, de começar a montar suas equipes de trás para frente. E com relação ao ano passado, todo mundo sabia que o Sampaoli construía equipes que faziam muitos gols, mas que também levavam muitos gols. Também acho que não foi novidade para quem fez a contratação e conhecia o trabalho do Sampaoli. É legal a gente ver o Flamengo nessa construção, porque o Flavinho falou uma coisa interessante com relação ao Pedro. Nesse modelo posicional, o Pedro recebe bolas pelos dois lados. Ó, esse lance veio pelo lado direito, porque quando o De La Cruz está jogando, ele não é um cara que fica na ponta direita, ele não usa o fundo do campo com regularidade como o Luiz Araújo faz, e do lado de cá o Cebolinha. E acontece que ele não tem tantas oportunidades, a bola não chega com tanta frequência. E acho que, na minha opinião, aí ele consegue estar mais perto de fazer o gol, porque é uma coisa meio que matemática, né? Dependendo da quantidade de oportunidades que você tem, aumenta as suas chances de fazer o gol. E o Pedro é um finalizador que a gente sabe muito bom e acabou fazendo 3, podia ter feito mais 2, se eu não me engano, teve oportunidade. E uma coisa muito legal é que a gente vê o Flamengo jogando bem taticamente. O Flamengo, ano passado, tinha um pouco de irregularidade tática. Um pouco? Com o Sampaoli parecia o time da minha esquina. É isso aí. Eu não posso falar o nome, eu não sei que é lá Cansada é o nome do time. Meu pai jogava, meu pai era goleiro. Tananã Cansada. Meu pai era goleiro. Você herdou o dom do Cansado também. Enfim, e a gente fica feliz, né? Espera que a equipe consiga fazer isso contra grandes times. Contra o Vasco conseguiu criar dificuldade, mas é normal, um clássico. O Botafogo também, mas vamos ver daqui pra frente. E o Pedro, esperamos que continue fazendo seus golzinhos. Né? Isso aí foi um golaço. Bom, a gente tem uma arte pra botar na tela aqui. Bota aí, Joãozinho, pra mim, por gentileza. Ó, melhor defesa da Série A hoje é a do Flamengo, competindo aí, quer dizer, somando aí os campeonatos que todos os times da Série A estão disputando, né? Entre estadual, enfim. Ó, Flamengo, gols sofridos 1 em 8 jogos. Aí tem o Internacional, 3 gols em 8 jogos. O Atlético, que tem TH, então é o Atlético Paranaense, né? O Atlético. 3 gols em 9 jogos. E o Cruzeiro, que tomou 4 gols em 5 jogos. Então, malvadão, esse ano, Fernandão, já mostrou pra que veio, Fernandão? E vê, se eu não me engano, o Pedro tem 7 gols em 7 jogos. É isso mesmo, porque ele fez na pré-temporada também. Isso. Porque o artilheiro do Carioca ainda é o Carlinhos com 7. Isso aí. O Pedro no Carioca tem 5. Tem 5 gols em 5 jogos. Isso. Muito bem. Olha que legal o César Sampaio, um dos maiores na posição que eu já vi jogar, falando sobre o menino Igor Jesus. A gente fica feliz, né, assim, pelo que ele apresentou hoje. Sabíamos do desafio que seria, né, de transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu particularmente fiquei bem impressionado com ele. Ele teve uma lesão que retardou um pouco esse início. Enfim, e aí ele veio numa partida difícil, fazendo uma função importante para a gente, né? É o homem de referência para o setor defensivo e também
É o homem que vem a municiar o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Enfim, fez um grande jogo. Olha, quando o César Sampaio, toda deferência do mundo ao César Sampaio, chega numa coletiva e fala assim, eu fiquei encantado com o menino quando a gente chegou aqui. Bigode, dá pra esperar que tá nos planos do Tite. E mais uma vez, falei na abertura, vou fazer de novo, porque aqui a gente sacaneia quando a gente dá uma flopada e mas tem que dar o crédito. Há muito tempo, antes do César Sampaio descobrir quem era o Igor Jesus, antes. O senhor já falava dele aqui. Tá feliz agora ou Igor Jesus? Não, tô feliz. Eu gosto quando um jogador da base, ele se destaca, né? Eu lembro que com o Eric Marcos isso aconteceu no ano passado também, no Carioca, que ele teve um destaque. João Gomes também. João Gomes. Esse aí, eu falei lá atrás que ele seria, inclusive, o substituto do Gerson, que o Flamengo não precisava ir atrás de outro. Deu no que deu. Mas o Igor, só fazendo aqui rapidamente o que aconteceu com ele no ano passado, especialmente, ele subiu, ele já estava no profissional, e aí o jogo decisivo da Taça Guanabara contra o Fluminense, ele entra surpreendentemente, o Vitor Pereira coloca ele faz um baita de um primeiro tempo, o Vitor Pereira no segundo tempo tira ele, o Flamengo toma a virada, e ele nunca mais teve espaço no time profissional, exceção ali de um jogo ou outro. E aí ele termina o ano passado jogando muito com a base. Ele desceu de novo para jogar com os sub-20 porque ele tinha idade para estar lá. Então esse ano é um ano que, para mim, é o ano da afirmação do Igor Jesus. Só que para isso o treinador precisa dar espaço. E eu vou ser muito sincero, já viu? O Flamengo gastou 40 milhões no Alan, tendo o Igor Jesus no elenco. Entendo que o Alan já é um outro tipo de jogador, tá mais pronto. E o Sampaoli é um cara o Sampaoli que... Agora, como é que o treinador do clube não olha para a base, não olha para o próprio elenco e faz o clube gastar esse tanto de dinheiro, sendo que tem um garoto que, no meu ponto de vista, dá conta do recado. Cara, ele ia fazer um golaço ontem. Eu vou te falar, Givi, para mim, ele seria o substituto imediato do Pulgar. Imediato. Nando, e só complementando pra gente, para outro tema ainda de Flamengo, sobre paralisação do Campeonato Brasileiro que o Flamengo quer parar, o que me impressionou nele, óbvio, gente, foi o primeiro jogo ali contra o Bangu, o time mais fraco, mas a gente brincou do box to box, mas não é só chegar, é chegar com qualidade e clara evidência ali na frente. Saber o que fazer, tipo a gente brincou do arroz, passou do meio e ficava tudo escuro. O menino, esse maduro, me lembrou um pouco o Ayrton, sabe, maduro, e saber posturado e calmo, como diria o MC, MD chefe, não. Quem fala, B, posturado e calmo? É isso mesmo, Léo Santana. Léo Santana. GG. Obrigado, Bernardo. Tem tudo a ver com o Léo Santana. Você vê que eu não sou muito Mas a frase cabe muito bem. O legal, GV, é que o Flavinho falou uma coisa importante. Ele desceu para jogar na base. E os jogadores que estão no profissional, principalmente no Flamengo, eu posso falar isso com total propriedade, têm dificuldade em estar no profissional, jogar e depois descer para jogar no sub-20 ou na categoria de júnior, como você queira chamar. E para ele ter essa desenvoltura esse ano, ele ter jogado fez muita diferença porque está em atividade, não está no profissional só completando o elenco. E eu fico feliz, como o Flavinho diz, em um moleque da base fazer o que ele fez ontem. E espero que ele possa ser o primeiro, né? Depois que o Pulgar não puder jogar, ele seja o primeiro a ser escolhido.